Você já se sentiu esgotado, mesmo sem ter feito nada de fisicamente cansativo? Como se o simples fato de existir já drenasse sua energia. Às vezes, você dorme bem, come bem, mas mesmo assim, acorda com o corpo pesado, a mente nublada, e um cansaço que parece não ter explicação. A verdade é que o que mais consome a nossa energia não está do lado de fora. Não é o chefe exigente. Não é o trânsito. Nem a correria do dia a dia. O que mais esgota é aquilo que carregamos por dentro, sem perceber. São pensamentos repetitivos. Sentimentos mal digeridos. Hábitos silenciosos que funcionam como vazamentos emocionais invisíveis. E o pior, nós normalizamos isso. Achamos que viver cansado é normal. Achamos que se sentir drenado faz parte da vida adulta. Mas os estoicos, especialmente Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, já sabiam, há quase 2000 anos, que a verdadeira fadiga começa no interior. Epicteto escreveu: não são os eventos que nos perturbam, mas sim os nossos julgamentos sobre eles. O problema não é o que acontece. É como reagimos. Como interpretamos. Como deixamos o mundo entrar e desorganizar tudo aqui dentro. Neste vídeo, você vai descobrir as 12 coisas que estão drenando sua energia hoje. Mesmo que você não perceba. E mais importante, vai aprender, com a sabedoria estoica, como se libertar desses hábitos mentais que te roubam a clareza, a força e a paz interior. Vamos falar de coisas que parecem normais, mas que te corroem por dentro. Algumas delas, você vai se identificar imediatamente. Outras, podem te chocar. Mas todas, são comuns e destrutivas. E no final, eu vou revelar a mais perigosa de todas. A que os estoicos consideravam um veneno da alma. Se você ficar até o fim, vai sair deste vídeo mais leve, mais lúcido, mais inteiro. Você não precisa viver cansado. Você não precisa aceitar o desgaste emocional como destino. O estoicismo não é só filosofia, é manual de sobrevivência. E hoje, ele pode te dar a força que você nem sabia que estava procurando. Então respira fundo. Faz esse compromisso com você mesmo. E venha descobrir o que está te drenando por dentro. E como reconquistar sua energia, sua presença e sua liberdade interior. Vamos juntos. 1. Tentar controlar o incontrolável. Imagine uma pessoa tentando remar contra uma correnteza poderosa, gastando toda a sua força para manter o barco parado. Ela não vai a lugar algum. Só se desgasta. Agora pense, quantas vezes você fez isso, com a própria vida? Quantas vezes você tentou controlar o que os outros pensam? Forçar o destino a seguir seu plano? Evitar o inevitável com ansiedade disfarçada de planejamento? A maioria de nós vive assim. Lutando diariamente contra o que está além do nosso controle. E isso cansa. Mas é um cansaço sutil, porque ele vem disfarçado de esforço, de responsabilidade, de preocupação normal. Só que o estoicismo nos ensina que há uma linha muito clara entre o que depende de nós e o que está fora do nosso alcance. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores filósofos estoicos da história, inicia seu manual, o Enchiridion, com a seguinte frase: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A chave da liberdade é saber distingui-las. Parece simples, mas não é. Por que vivemos tentando controlar o comportamento dos outros? A forma como somos percebidos. O futuro, que ainda não chegou. O passado, que já se foi. E até as emoções alheias. Você tenta ser agradável o tempo todo para evitar críticas. Planeja cada passo com medo de errar. Fica revivendo conversas, buscando formas alternativas que poderiam ter dado certo. Mas no fundo, tudo isso nasce da ilusão do controle. A consequência? Exaustão emocional. Você vive em alerta, tentando segurar tudo com as mãos. Mas quanto mais tenta segurar, mais sente o peso. E quanto mais carrega, mais frágil se sente. Agora pare por um segundo. Feche os olhos, se puder.
E se pergunte: o que estou tentando controlar, que não é responsabilidade minha? Talvez seja uma pessoa que não muda. Um cenário que te frustra. Uma expectativa que nunca se cumpre. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escreveu em seus diários: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. O que ele queria dizer é: a verdadeira força está em não desperdiçar energia com o que está fora da sua alçada. Isso não significa ser passivo. Significa ser sábio. Significa agir com firmeza onde você pode interferir. E soltar com serenidade onde não pode. Aplicação prática, exercício estoico. Pegue uma folha e divida ao meio. De um lado, escreva: o que está sob meu controle. Do outro, o que não está. Coloque nessa lista desde questões pessoais até profissionais. Seja brutalmente honesto. Você vai se surpreender ao ver quanto tempo, emoção e energia você tem investido no lado errado da equação. Depois disso, olhe para o lado fora do controle e diga para si mesmo, como Epicteto diria: não me pertence. Não me define. Não me destrói. A libertação começa aí. Quando você entende que há uma paz profunda em não lutar batalhas que não são suas. Porque quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais você se afasta daquilo que realmente pode transformar. Sua atitude. Seu foco. Sua resposta. E isso, sim, está em suas mãos. 2. Buscar aprovação o tempo todo. Você já se pegou pensando 2 vezes antes de postar algo nas redes sociais? Não porque não gostou do que escreveu, mas porque ficou imaginando. E se acharem ridículo? E se ninguém curtir? Ou talvez tenha feito um favor, esperado um obrigado. E quando ele não veio, sentiu-se usado, invisível. Isso é mais comum do que parece. Vivemos em uma sociedade moldada por validação externa. Likes, elogios, sorrisos forçados, frases educadas que escondem julgamentos. E quanto mais você depende disso, mais refém você se torna. A busca pela aprovação é uma prisão sem grades. Você caminha, trabalha, se veste, fala, pensa. Com um radar invisível ligado o tempo todo. Será que vão gostar de mim? Mas o que você perde ao tentar agradar o mundo inteiro? Você perde autenticidade. Perde energia tentando manter máscaras. Perde tempo recalculando rotas que não são suas, mas que parecem mais seguras. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, foi direto. Enquanto nos preocupamos com o que os outros pensam de nós, esquecemos de viver. E isso é trágico. Porque viver para agradar os outros é uma forma sutil de abandono de si mesmo. A busca por aprovação é uma das maiores fontes de desgaste emocional da vida moderna. E o mais perverso é que ela se disfarça de boas intenções. Você ajuda, sorri, se adapta, e chama isso de empatia, de convivência. Mas no fundo, pode ser apenas medo de rejeição. Epicteto nos lembra: se você deseja ser amado, ame a si mesmo primeiro. Porque ninguém pode aprovar o que você mesmo rejeita. O problema não está em receber aprovação, mas em precisar dela para se sentir inteiro. A vida guiada pela necessidade de aceitação é como caminhar sobre gelo fino. Cada passo depende da reação alheia. E isso consome sua energia mental e emocional dia após dia, sem que você perceba. Aplicação prática, exercício estoico. Durante uma semana, pratique o que os estoicos chamavam de indiferença seletiva. Toda vez que for tomar uma decisão, poste algo, ou expressar uma opinião, pergunte: isso é fiel ao que eu penso? Estou fazendo isso porque é certo, ou porque quero ser aprovado? Se a resposta for para agradar, observe. Não se julgue, apenas observe. A consciência é o primeiro passo para a liberdade. Além disso, escolha uma pequena ação por dia onde você deliberadamente não buscará aprovação. Pode ser vestir algo diferente. Dizer não sem justificativas longas. Expressar uma opinião sincera. Essas microações, feitas com intenção,
fortalecem sua autonomia interior. Porque, como diria Marco Aurélio, a melhor vingança é ser diferente daquilo que esperam de você. No fundo, o que mais cansa não é ser rejeitado. É viver fugindo dessa possibilidade. Você não foi feito para caber em todos os moldes. E sua energia deve estar voltada para aquilo que constrói sua essência. Não para manter a fachada que agrada os outros. A busca por aprovação constante é como tentar encher um balde furado. Você pode se esforçar o quanto quiser, mas nunca se sentirá suficiente enquanto o critério da sua aceitação vier de fora. 3. Ressentimento por coisas do passado. Você já teve aquela sensação de reviver, mentalmente, uma discussão antiga? Uma traição, uma injustiça, uma frase que ainda ecoa na sua mente? Mesmo depois de anos, parece que aquela dor ainda está ali, como uma ferida mal cicatrizada. Você tenta seguir em frente, mas alguma parte de você ainda vive presa no passado. Esse ressentimento silencioso é como carregar uma mochila cheia de pedras enquanto tenta correr. Você pode até seguir, mas com esforço dobrado. E com o tempo, sua energia se esgota. Sêneca, mestre em entender os conflitos internos do ser humano, nos advertiu. Somos mais frequentemente atormentados por nossa imaginação do que pela realidade. E o ressentimento nada mais é do que a realidade reimaginada várias vezes. É a dor do que já aconteceu, revivida por escolha inconsciente. Mas por que fazemos isso? Porque o ressentimento oferece uma falsa sensação de justiça. Ele diz, você não merecia aquilo. Você foi vítima. Eles estavam errados. E talvez estejam mesmo. Mas a pergunta não é mais essa. A pergunta é, quanto tempo você vai continuar pagando por algo que já aconteceu? Cada vez que você revive o passado com raiva ou tristeza, está sacrificando sua energia presente. Você deixa de construir algo novo porque está tentando consertar o que já quebrou. Num tempo que já não existe. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: passado e futuro não têm substância. O presente é tudo o que temos. A vida acontece agora. Guardar ressentimento é como tentar vencer uma guerra que já acabou. É continuar no campo de batalha, sozinho. Repetindo diálogos. Planejando vinganças que nunca virão. Esperando desculpas que talvez nunca cheguem. E enquanto isso, o tempo passa. Seu coração endurece. Sua alegria diminui. Sua energia vai embora. Os estoicos nos ensinam que a dor é inevitável. Mas o sofrimento é escolha. Sofrer pelo que já passou é como acorrentar-se a algo que você já sobreviveu. Aplicação prática, exercício estoico. Toda vez que uma lembrança dolorosa voltar, não lute contra ela. Observe-a como um espectador. Depois, faça a pergunta estoica: o que isso ainda está tentando me ensinar? Em vez de alimentar o ressentimento, transforme-o em reflexão. Escreva sobre ele. Dê nome à ferida. E depois, faça o exercício mais poderoso. Aceitação consciente. Aceitar não é aprovar. É reconhecer que o passado aconteceu, e não pode ser mudado. Mas o presente está em suas mãos. Outra prática estoica valiosa é a visualização negativa, premeditatio malorum. É o exercício de imaginar, com calma e sabedoria, que o pior pode acontecer. E se aconteceu, o que posso aprender? Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Seu poder está na resposta. E o ressentimento é a escolha de não responder. É a paralisia emocional. Perdoar não é um presente ao outro. É um alívio para você. E não, você não precisa esquecer. Mas precisa decidir. Ou você carrega a dor, ou carrega a sua vida. Agora que você viu os 3 primeiros sabotadores de energia, prepare-se. Os próximos são ainda mais sutis. São hábitos que você pode até achar úteis, mas que, na verdade, estão corroendo sua paz interior dia após dia. E um deles é algo que a maioria das pessoas chama de ser produtivo. No próximo bloco,
Vamos revelar como o estoicismo interpreta esse tipo de desgaste. E o que você pode fazer para recuperar seu equilíbrio. Você está pronto para enxergar o que está escondido sob o disfarce da rotina? 4. Estar sempre ocupado, falsa produtividade. Vivemos em uma era em que estar ocupado virou medalha de honra. Se você não está correndo, resolvendo, produzindo, parece que está ficando para trás. A agenda cheia virou símbolo de valor. Mas será que isso é mesmo produtividade? Ou será apenas mais uma forma de fuga disfarçada de esforço? A verdade é que muita gente hoje vive em estado de preocupação crônica. Fazem listas. Marcam reuniões. Pulam de tarefa em tarefa. Mas no fundo, estão só evitando o que realmente importa. Estão fugindo do silêncio. Da reflexão. Da dor emocional que aparece quando param. E esse estado constante de movimento desgasta mais do que você imagina. Sêneca foi um dos primeiros a denunciar isso. Não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Ele não falava de procrastinação óbvia, mas da ocupação sem propósito. Fazer muito não significa realizar algo de valor. Estar ocupado nem sempre é sinal de progresso. Às vezes, é apenas barulho interno tentando abafar um vazio. Muitos vivem exaustos não porque fazem demais, mas porque fazem o tempo todo coisas que não importam. Você já percebeu como se sente esgotado depois de um dia cheio de tarefas, mas sem ter feito nada que realmente avance sua vida? Isso não é cansaço produtivo. É fadiga existencial. E esse desgaste vem da desconexão com o que é essencial. Marco Aurélio nos alertou sobre isso. Perde-se a vida quando se a vive em partes, distraído com tudo menos com o que realmente importa. Ser produtivo, sob a ótica estoica, não é fazer muito. É fazer o que importa, com presença. É escolher onde colocar sua energia, com consciência. Aplicação prática, exercício estoico. Durante os próximos dias, pratique o que chamo de faxina existencial. Ao final de cada dia, pergunte-se: o que eu fiz hoje que realmente fez diferença? Quantas das minhas tarefas foram apenas movimento, e não avanço? Crie 3 categorias em sua rotina: essencial, necessário, dispensável. Reavalie suas ações com base nesses filtros. Elimine o que é só barulho. E recupere sua energia para o que é central. Outra prática poderosa vem da meditação matinal, usada por Marco Aurélio. Antes de começar o dia, escreva: qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, tornará o dia valioso? E faça isso primeiro. A clareza economiza energia. A direção evita o desgaste. A falsa produtividade é um buraco sem fundo. Você joga tempo, força e alma ali, mas nunca se sente pleno. Epicteto dizia: se você deseja melhorar, esteja satisfeito em parecer tolo aos olhos de quem busca o supérfluo. É melhor parecer improdutivo aos olhos do mundo do que desperdiçar sua vida em nome de uma pressa sem direção. 5. Excesso de comparação. Você já se pegou rolando o feed das redes sociais e, de repente, sentiu um desconforto? Alguém viajou para onde você sonha ir. Outro comprou o carro que você queria. Mais um post sobre sucesso, corpo perfeito, família feliz. E, sem perceber, aquilo mexe com você. Você fecha o aplicativo, mas fica com aquela sensação incômoda. Estou ficando para trás. Todo mundo está vivendo melhor que eu. Esse sentimento, por mais comum que seja, é uma das fontes mais corrosivas de desgaste emocional. Porque nasce de algo aparentemente inofensivo, a observação do outro. Mas o que o estoicismo nos ensina é direto. Comparar-se com os outros é ignorar sua própria natureza. Epicteto dizia: o desejo de ser outra pessoa é o maior desprezo que se pode ter por si mesmo. Cada vez que você se compara com outra pessoa, está dizendo, ainda que inconscientemente: eu não sou suficiente. Minha vida não é boa o bastante. E isso é uma mentira. Por que você nunca vê o todo da vida do outro? Você vê o que ele quer mostrar.
a superfície, o recorte bonito e editado. Mas se julga internamente com base nisso. Essa comparação constante cria um ciclo de ansiedade e frustração. Você se cobra mais. Acredita que precisa alcançar um padrão alheio. E, mesmo que alcance, já existe outro modelo para seguir. Nunca é suficiente. Porque a régua está sempre fora de você. Sêneca alertava: quem segue os outros nunca encontra o próprio caminho. A comparação desgasta não só sua autoestima. Ela rouba a sua energia mais preciosa, a presença. Você deixa de viver o que está diante de você. Porque está ocupado demais tentando viver a vida que viu em outro. Aplicação prática, exercício estoico. Reduza seu tempo de exposição a conteúdos que disparam comparação. Se algo te faz sentir menor, silenciosamente, observe esse padrão. Você não precisa se afastar da pessoa, mas precisa proteger sua mente. Pratique o diário de gratidão estoico. Todas as noites, escreva 3 coisas que você fez ou viveu naquele dia pelas quais se sente grato e realizado, independentemente dos outros. Use esta frase como mantra mental. A única comparação que faz sentido é entre quem eu era e quem eu estou me tornando. A verdadeira medida do progresso é interna. Marco Aurélio reforçava: olhe para dentro. Dentro de você está a fonte do bem, e ela pode jorrar sempre que você desejar. A comparação constante é uma prisão disfarçada de ambição. Ela parece te motivar, mas no fundo te esgota. Você se move não por inspiração, mas por medo de ficar para trás. E viver com medo, consome. Você não precisa correr a corrida de ninguém. Porque só você pode trilhar o seu caminho, com seus passos, no seu tempo. 6. Carregar culpa por tudo. Você já se sentiu culpado por descansar? Por dizer não? Por colocar seus limites? Ou por não conseguir ajudar todo mundo o tempo todo? A culpa, para muitos, se tornou uma companhia diária. Ela surge nas pequenas decisões e se instala sem pedir licença. Às vezes, ela nem tem lógica. Mas mesmo assim, você a sente. E o pior, você carrega esse peso como se fosse virtude. A sociedade nos ensinou que sentir culpa é sinal de responsabilidade. Mas o estoicismo nos mostra uma verdade muito mais profunda. A culpa só é útil se gerar ação consciente. Fora isso, ela é veneno. Sêneca dizia: não é o erro que nos destrói, mas o apego a ele. Ou seja, errar é humano. Mas carregar o erro, como se ele te definisse, é uma escolha. E essa escolha custa caro. Porque a culpa constante rouba sua energia de viver o presente. Ela te prende num ciclo de autojulgamento que paralisa sua ação. Você se sente culpado por algo que fez, ou deixou de fazer. E em vez de aprender e seguir, você se castiga. Mas se castigar não é se responsabilizar. É só mais uma forma de estagnação emocional. Epicteto ensinava que os erros devem ser tratados como professores, não como carrascos. Se você errou, aprenda. Mas não se destrua. E aqui está o ponto-chave. Muita gente se apega à culpa porque acredita, inconscientemente, que pagar o preço emocional é uma forma de reparação. Mas não é. Se sentir mal não repara o passado. Só impede que você viva o presente com inteireza. Aplicação prática, exercício estoico. Quando sentir culpa, escreva. Coloque no papel exatamente do que você se sente culpado. Depois, pergunte-se com brutal honestidade: isso ainda pode ser corrigido? Se não, o que posso aprender com isso? Se sim, qual ação posso tomar agora? Adote o princípio da ação estoica. Você não pode mudar o passado, mas pode mudar sua atitude diante dele, e isso é libertador. Repita para si mesmo essa frase de Marco Aurélio: aceite o que você não pode mudar. Trabalhe sobre o que pode. E siga em frente. A culpa que não vira aprendizado é a autossabotagem. É energia que poderia ser usada para reconstruir, sendo usada para se punir. E isso não é justo com você. Você merece paz. Mas para ter paz,
precisa primeiro se perdoar. Agora que vimos os 6 primeiros sabotadores da sua energia, a próxima etapa vai mais fundo. Nos próximos 3 tópicos, vamos expor padrões de pensamento que parecem inofensivos, mas que silenciosamente dominam sua mente. Um deles é tão comum que talvez você o confunda com realismo. Mas na verdade, é pessimismo camuflado, e está sugando sua esperança aos poucos. Se você quer entender como a mente estoica lida com emoções destrutivas, não perca o próximo bloco. Prepare-se para enxergar como seus próprios pensamentos podem estar esgotando você, e como transformá-los em aliados. 7. Pensamento negativo crônico, disfarçado de realismo. Você já ouviu, ou talvez até disse, frases como: "Não espero nada de ninguém, assim não me decepciono. A vida é dura mesmo, melhor não criar expectativas. Eu só sou realista, não pessimista." Mas o que parece sabedoria, muitas vezes é autodefesa emocional camuflada. E ela tem um custo altíssimo, esgota sua energia psíquica, contamina sua visão de mundo e enfraquece sua capacidade de agir com esperança. O pensamento negativo crônico não se mostra como desespero. Ele se apresenta como cautela, como inteligência emocional, como maturidade. Mas, na prática, ele opera como um antivírus que bloqueia até o que é bom. Você evita confiar, para não se frustrar. Evita se alegrar, para não cair da ilusão. Evita se entregar, para não sofrer. E esse tipo de blindagem emocional, embora pareça proteger, na verdade te limita. Marco Aurélio, um imperador que lidou com guerras, traições e perdas, escreveu: "A qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida." Ou seja, pensar de forma destrutiva, mesmo que pareça sensato, diminui sua força vital. Porque a mente negativa filtra a realidade. Ela distorce, amplifica perigos, minimiza possibilidades. Você acorda já esperando que algo dê errado. Recebe um elogio e desconfia. Recebe uma oportunidade e hesita. E esse estado de alerta constante cansa. É como andar com freio de mão puxado o tempo inteiro. Você anda, mas com esforço dobrado. E quase sempre sem sair do lugar. O estoicismo não prega otimismo ingênuo. Muito pelo contrário. Sêneca dizia: "O homem sábio enfrenta as adversidades, mas não se entrega a elas antes do tempo." E é isso que diferencia o estoico do pessimista. O estoico reconhece os riscos, mas escolhe agir com coragem e discernimento. Já o pessimista se prepara tanto para o pior, que se esquece de viver o melhor. Aplicação prática, exercício estoico. Comece observando seus diálogos internos. Durante 3 dias, anote as frases automáticas que vêm à sua mente diante de desafios, imprevistos ou planos. Depois, identifique, são constatações ou suposições negativas. Pratique o reenquadre racional, uma técnica de Epicteto. Diante de um pensamento destrutivo, pergunte: "Isso é fato ou medo?" O que um estoico faria diante dessa ideia? Use a premeditatio bonorum, o oposto da visualização negativa. Imagine, com tranquilidade, as boas possibilidades também. Treine sua mente para abrir espaço para o positivo, sem perder o pé no real. A mente negativa gasta energia tentando evitar o sofrimento. Mas o que ela faz, na prática, é te privar da experiência plena da vida. Você não precisa esperar que tudo dê certo. Mas precisa parar de acreditar que tudo vai dar errado. Porque isso, sim, está te esgotando. A coragem de viver com esperança realista é o que fortalece o espírito. 8. Preocupação excessiva com o futuro. Você já passou horas, ou até dias, criando cenários mentais do que pode dar errado amanhã? Você se pega repassando conversas que ainda não aconteceram, imaginando fracassos que talvez nunca venham, ou tentando prever e controlar cada passo do que está por vir. Isso tem um nome: ansiedade por antecipação. E ela drena sua energia com uma eficiência assustadora. O pior? A maioria das coisas com as quais nos preocupamos nunca acontece. Mas ainda assim, a mente insiste em viver em um tempo que não existe.
Epicteto já alertava. É tolice sofrer por algo que ainda não aconteceu. E talvez nunca aconteça. Mas fazemos isso o tempo todo. Planejar é uma virtude. Prever riscos é sabedoria. Mas viver refém do futuro, isso sim é tortura emocional autoimposta. A preocupação excessiva não resolve nada. Ela só consome sua clareza, rouba seu sono, e te afasta do único tempo que existe de verdade, o agora. Marco Aurélio, mesmo diante de guerras e conspirações, escrevia diariamente para si mesmo: nunca deixe que o futuro te perturbe. Você o encontrará, se for preciso, com as mesmas armas da razão que hoje te sustentam. O que ele queria dizer? Que o futuro deve ser enfrentado quando chegar, e não antes. Porque você só pode agir no presente. E é nele que sua energia deve estar concentrada. Você se preocupa com a carreira, com seus pais, com o dinheiro, com a saúde. Mas, ao fazer isso em excesso, você sofre duas vezes. Uma agora, pela antecipação. E talvez depois, pela realidade, se ela realmente acontecer. E muitas vezes, ela não acontece. A preocupação é como tentar apagar um incêndio que ainda nem começou, gastando toda a sua água, e aí, se ele começar de fato, você não terá mais recursos para agir. Aplicação prática, exercício estoico. Ao sentir a mente se projetar para o futuro, pare por um momento e respire fundo. Pergunte-se: o que disso está acontecendo agora? Existe algo que eu possa fazer hoje para minimizar isso? Se a resposta for sim, haja. Se for não, solte. Crie um ritual diário de uma âncora no presente. Pode ser uma caminhada consciente, um banho sem celular, ou 5 minutos olhando o céu sem pensar em nada. O objetivo é treinar a mente a voltar ao agora. Escreva essa frase de Sêneca em um papel e deixe à vista. A aflição que vem do futuro não pertence a você. Ainda. A preocupação rouba não apenas sua energia. Ela rouba sua alegria, sua leveza, sua saúde emocional. Não é o futuro que pesa. É o hábito de tentar carregá-lo antes da hora. 9. Guardar mágoas e não saber perdoar. Quantas pessoas você carrega dentro de si? Não com carinho, mas com dor? Quantas situações você revive em silêncio? Sentindo ainda o gosto amargo da decepção. A ferida do desprezo. A raiva por uma injustiça? Guardar mágoas parece, à primeira vista, uma forma de justiça emocional. É como se disséssemos: eu não posso esquecer, porque isso me machucou. Mas o que realmente estamos fazendo é permitir que aquela dor continue nos ferindo todos os dias, mesmo que o fato tenha passado há anos. O que está guardado, nunca está quieto. Ele pulsa. Suga energia. Te prende a um tempo que não existe mais. Epicteto escreveu: quem se ressente de algo, está se ferindo duas vezes, no fato e na memória. E é exatamente isso. A mágoa é um ferimento renovado. É como se você mantivesse a ferida aberta por vontade própria, esperando que um dia ou outro venha curar o que fez. Mas nem sempre isso acontece. E, mesmo que aconteça, isso não devolve sua paz. Só você pode fazer isso. Sêneca falava sobre o perdão como um exercício de grandeza de alma. Perdoar é o ato mais elevado de força. Os fracos guardam rancor, os fortes liberam a si mesmos. Perdoar não é esquecer. Não é aceitar o erro. É libertar-se do poder que aquilo tem sobre você. Porque enquanto a mágoa estiver viva, você está emocionalmente preso à pessoa que te feriu. Mesmo que não fale com ela. Mesmo que não a veja há anos. Você está conectado, pelo sofrimento. E isso te cansa. Te cansa porque sua mente gasta energia mantendo viva uma dor que não constrói mais nada. Aplicação prática, exercício estoico. Escreva uma carta. Não precisa entregar. Mas coloque nela tudo o que sente por aquela pessoa ou situação. Sem censura. Sem filtro. Depois, queime, rasgue ou guarde como símbolo da sua libertação. Pergunte-se com honestidade: eu quero justiça ou liberdade?
Esse sentimento me protege ou me aprisiona? Repita mentalmente, como um estoico faria. Eu escolho a paz, não o peso. Porque perdoar é um ato de autocuidado. É você dizendo a si mesmo: já basta. Isso não vai mais me governar. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, traído por amigos e cercado de inimigos, escreveu: quando alguém te ferir, lembre-se, ele é humano. Erra, assim como você. Não vale a sua serenidade. Você não precisa continuar carregando essa dor. Ela foi real, sim. Mas ela não precisa ser eterna. Soltar a mágoa não é sobre o outro. É sobre você. Agora que você entendeu como seus próprios pensamentos, medos e feridas internas consomem sua energia silenciosamente, prepare-se para o bloco final. Nos próximos 3 tópicos, vamos revelar os comportamentos mais destrutivos de todos. Aqueles que não apenas drenam sua energia, mas te impedem de evoluir. E o último deles é o mais comum, o mais aceito, e o mais fatal. É algo que você talvez repita todos os dias sem perceber, mas que Marco Aurélio consideraria uma traição contra si mesmo. Se você chegou até aqui, você não vai querer perder o desfecho. 10. Autocrítica excessiva e crueldade interna. Você já reparou como fala consigo mesmo quando erra? Quando não atinge uma meta? Quando se sente fraco, cansado, ou simplesmente humano? A maioria das pessoas tem um diálogo interno tão agressivo que jamais permitiria que alguém falasse assim com um amigo. Mas quando é consigo mesmo, aceita. Ou pior, acha normal. A autocrítica é importante. Os estoicos defendiam a autorreflexão diária como ferramenta de evolução. Marco Aurélio escrevia todos os dias sobre suas falhas, dúvidas e imperfeições. Mas havia uma diferença. Ele fazia isso com firmeza e com compaixão. Autocrítica cruel não corrige. Ela paralisa. Não ensina. Ela condena. É como ter um juiz impiedoso dentro da própria mente. Um que nunca está satisfeito, que minimiza suas conquistas, que transforma todo erro em sentença. Sêneca dizia: não é sinal de força destruir-se com o chicote da culpa. É sabedoria aprender e seguir. Mas o que mais acontece hoje é o contrário. As pessoas se sabotam emocionalmente todos os dias com frases como: você é um fracasso. Você nunca vai conseguir. Você é fraco. Nada do que você faz é suficiente. Esse tipo de pensamento cria um ambiente interno tóxico, em que você vive sob ataque, e o agressor é você mesmo. E isso é devastador para a sua energia vital. Imagine tentar crescer, mudar, se desenvolver, sendo criticado a cada passo. Você começa, mas logo desiste. Ou nem tenta mais. Aplicação prática, exercício estoico. Observe sua fala interna durante os momentos difíceis do dia. Pergunte-se: isso é uma crítica ou um ataque? Estou buscando correção ou castigo? Crie o hábito do diálogo estoico. Diante de uma falha, pergunte como um mestre justo falaria com você. Não como um juiz cruel, mas como um mentor firme. Exemplo: em vez de você é inútil, diga: você errou aqui. O que pode aprender e ajustar? Use a regra de Epicteto. Trate a si mesmo como trataria um amigo em dificuldade. Autocompaixão não é desculpa para a estagnação. É combustível para o recomeço. Você não precisa se destruir para evoluir. Você precisa se orientar com coragem e verdade, mas também com respeito à sua humanidade. Se sua mente é um campo de batalha, nenhuma conquista será leve. Você pode até vencer, mas chegará exausto, machucado, vazio. E o que adianta conquistar o mundo se você perde a si mesmo no caminho? 11. Procrastinação, a fuga do presente. Você já adiou algo importante por dias, semanas, até meses. E mesmo sabendo que precisava fazer, não fazia? Talvez você tenha dito: depois eu resolvo. Mais tarde eu penso nisso.
Quando eu estiver mais preparado, eu começo. Mas o tempo passou. E aquele projeto, aquela conversa, aquela mudança continuam esperando. A procrastinação parece um simples adiamento. Mas, na verdade, é um cansaço disfarçado, uma autoevasão emocional. É como se você dissesse a si mesmo: eu não quero lidar com isso agora, porque me exige demais. Só que, quanto mais adia, mais pesada a tarefa se torna. E mais energia ela consome, mesmo que você não esteja fazendo nada. Isso porque a procrastinação ocupa espaço mental. Ela gera culpa, autocobrança e sentimento de incapacidade. E tudo isso se acumula como um fardo silencioso que te acompanha. Marco Aurélio, sempre direto, escreveu: você foi feito para agir. Adiar é negar sua natureza. E essa é a raiz do problema. Ao procrastinar, você rompe com sua própria essência estoica. Há de alguém que age com razão e coragem no momento presente. O estoico não espera o momento ideal. Ele age no tempo que tem, o agora. Sêneca dizia: enquanto adiamos, a vida passa. E quantas vezes você já se pegou adiando a própria vida? A conversa que precisa ser tida. A decisão que exige coragem. A mudança que pede atitude. Você cria desculpas, falta de tempo, medo, perfeccionismo. Mas no fundo, o que existe é a evitação do desconforto. Aplicação prática, exercício estoico. Escolha uma tarefa que você está adiando. Agora pergunte-se: por que estou realmente evitando isso? Qual medo está escondido aqui? Divida a ação em partes mínimas. O cérebro teme o todo, mas aceita o começo. O segredo da ação estoica é começar. Não importa o tamanho. Use o princípio de Epicteto. Não busque fazer tudo de uma vez. Faça o que estiver diante de você. Com clareza. Com foco. Outro exercício poderoso é o da urgência existencial. Imagine que você tem apenas mais uma semana de vida. Qual tarefa você deixaria de adiar? Qual decisão tomaria hoje? A procrastinação não é preguiça. É medo disfarçado. É perfeccionismo travestido de prudência. Mas o tempo não espera a sua coragem. Cada vez que você adia, perde energia. Porque sua mente continua girando em torno do que não foi feito. Você vive em dívida consigo mesmo. E essa dívida emocional cansa, draga sua vitalidade e rouba sua autoconfiança. O antídoto: ação presente. Nem perfeita, nem heroica. Apenas firme. Você não precisa fazer tudo hoje. Mas precisa começar hoje, com o que está ao seu alcance. 12. Viver no automático, sem propósito. Acordar, trabalhar, comer, dormir. Repetir. A maioria das pessoas está vivendo assim. Sem pensar. Sem questionar. Sem presença. Vivem como peças de uma engrenagem, executando ordens invisíveis. Trabalham por obrigação. Se relacionam por conveniência. Ocupam o tempo para não encarar o vazio. E o mais perigoso? Acham que isso é normal. Mas não é. É apenas o modo automático ativado. E viver assim, dia após dia, esgota o que você tem de mais sagrado. A consciência de estar vivo. Marco Aurélio, em um dos trechos mais poderosos de suas meditações, escreveu: a tragédia da vida não é a morte. É desperdiçar a vida vivendo sem propósito. Esse é o cansaço mais profundo que existe. Não é físico. É existencial. Você pode dormir 8 horas, comer bem, fazer exercício. Mas se não tiver um porquê, acordar vai ser sempre difícil. E viver, um esforço constante. Sêneca chamava isso de vida dispersa. Ele dizia: muitos vivem como se fossem viver para sempre. Por isso, desperdiçam o tempo como se ele fosse infinito. E é exatamente isso que nos desgasta. Fingir que temos tempo demais. Adiar escolhas. Evitar mudanças.
e repetir padrões que nos mantêm estagnados. Mas a vida passa. E a alma, quando não é alimentada com propósito, se encolhe, entra em silêncio e transforma sua energia em apatia. Viver no automático não parece perigoso no começo, mas, com o tempo, rouba sua identidade. Você esquece do que gosta, do que sonha, do que acredita. Só continua, por inércia. Aplicação prática, exercício estoico. Pare por alguns minutos. Feche os olhos. E pergunte com coragem: o que estou fazendo com a minha vida? O que, de tudo que faço, realmente tem sentido? Escreva, sem filtros, a resposta para esta pergunta. Se eu morresse daqui a 1 ano, o que lamentaria não ter feito? A partir disso, escolha uma ação concreta para fazer hoje. Simples. Alinhada com o que realmente importa. Algo que te lembre que você está vivo. A vida estoica é uma vida de propósito. Não no sentido místico ou grandioso, mas no sentido mais profundo. Viver com intenção. Epicteto nos lembra: a vida não foi feita para passar. Foi feita para ser vivida, com razão, ação e virtude. Viver no automático é o maior ladrão de energia porque te desliga de si mesmo. E quando você perde o contato com quem é, perde tudo. O que os estoicos nos ensinam é: acorde, desperte, volte para o presente e haja. Porque viver não é apenas respirar. É escolher. É se comprometer com o que tem valor. E isso, só você pode fazer. Você chegou até aqui. E talvez agora esteja sentindo algo que, até este momento, não tinha nome. O peso invisível daquilo que te consome por dentro. Não é só o trabalho. Não é só a correria. Não são só os outros. É o acúmulo de pensamentos, emoções e hábitos que se instalaram sem pedir licença. E que, pouco a pouco, foram sugando sua energia vital. Ao longo deste vídeo, você viu 12 desses ladrões. Do desejo de controle à necessidade de aprovação. Do ressentimento ao excesso de ocupação. Da comparação ao pensamento negativo. Da culpa ao medo do futuro. Da mágoa à autocrítica. Da procrastinação à vida no automático. Cada um deles representa uma pequena fuga de si mesmo. E cada fuga tem um preço. Mas agora, você sabe. E saber é o primeiro passo para transformar. Os estoicos nunca disseram que a vida seria leve. Eles não prometeram felicidade instantânea, nem tranquilidade eterna. Eles ensinaram algo muito mais poderoso. Que a paz interior é uma construção. Uma escolha consciente. Um ato de coragem. Marco Aurélio escreveu, em um de seus últimos registros: seja como a rocha contra a qual as ondas se quebram. Ela permanece firme. E as ondas se dissipam. Esse é o espírito estoico. Não é evitar os impactos. É tornar-se inabalável. E para isso, você não precisa se tornar outra pessoa. Você precisa voltar para si mesmo. A maior parte da sua energia é desperdiçada tentando ser quem você não é. Forte o tempo todo. Aceitável aos olhos dos outros. Previsível, imune ao erro, ao caos, à falha. Mas ser estoico é exatamente o contrário. É ter coragem de ser vulnerável. É aceitar que nem tudo está sob seu controle, mas sua atitude está. É abrir mão da ilusão da perfeição para abraçar a verdade da presença. Você não precisa resolver tudo hoje. Nem se transformar em um monge estoico da noite para o dia. Mas precisa decidir. Decidir não mais aceitar o cansaço como estilo de vida. Decidir olhar para dentro antes de buscar respostas fora. Decidir agir, ainda que com medo. Porque o maior desperdício de energia não está no que você faz. Está no que você não faz, mas pensa o tempo todo. Está no que você sente, mas não digere. No que você esconde, mas carrega. E o estoicismo é a arte de soltar. Soltar o que fere. Soltar o que trava. Soltar o que não depende de você.
E ao soltar, você reencontra o que ficou embaixo de tudo isso. Você mesmo. O verdadeiro você. Mais leve. Mais lúcido. Mais inteiro. E agora, um convite estoico para você aplicar esse conhecimento. Antes de dormir, faça uma última pergunta. Qual dessas 12 coisas eu preciso soltar hoje? Escolha apenas uma. E amanhã, atue como se ela não tivesse mais domínio sobre você. Só por um dia. E veja o que muda. Repita esse ciclo. Diariamente. Consistentemente. Não se trata de lutar contra si, mas de alinhar-se com quem você nasceu para ser. Um ser racional, com domínio de si mesmo, capaz de agir com propósito mesmo em meio ao caos. Agora é com você. Comente aqui embaixo. Qual desses 12 hábitos mais te identificou? Qual você vai abandonar primeiro? Sua partilha pode inspirar outras pessoas a começarem também. E se este vídeo te fez pensar, te ajudou de alguma forma? Curta, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa disso. Porque sabedoria só é completa quando é compartilhada. Balão de fala para encerrar. O estoicismo não é uma teoria distante. É uma prática viva. É uma filosofia de ação. E ela começa assim. Com uma escolha. Hoje, você escolheu enxergar. Amanhã, escolha agir. E sempre que se sentir cansado, volte aqui. Respire fundo. E lembre-se. A vida não é curta. Nós é que a desperdiçamos. Sêneca. Não desperdice mais a sua.